Antes de começar mais uma dieta, eu preciso te contar algo. Algo que a indústria do emagrecimento não quer que você saiba. Porque se você souber, você para de comprar dieta atrás de dieta. Para de se culpar e começa a fazer a coisa certa. De verdade. Pela primeira vez. Quantas dietas você já fez? 1, 5, 10. Cada vez com mais esperança. Cada vez com mais disciplina no começo. E em algum momento, a dieta para. O peso volta. E junto com ele vem algo muito mais pesado do que os quilos. A sensação de que você falhou, de que não tem força de vontade suficiente, de que talvez o problema seja você. Mas e se eu te dissesse que não foi você que falhou? Que foi a dieta? Que 95% das dietas restritivas resultam em efeito sanfona em até 2 anos? Que o seu corpo foi desenhado para resistir exatamente ao tipo de intervenção que a maioria das dietas propõe? Hoje eu não vou te dar mais uma dieta. Hoje eu vou te mostrar o que ninguém te contou antes de te mandar seguir uma. E depois disso, você nunca mais vai encarar o emagrecimento do mesmo jeito. Por que as dietas falham? O que acontece no corpo quando você faz dieta restritiva? Quando você reduz drasticamente as calorias? O corpo interpreta isso como ameaça de fome, não como escolha consciente de saúde, como fome real. E ele responde da única forma que sabe, da forma que garantiu a sobrevivência da nossa espécie por milhares de anos. Ele desacelera o metabolismo, reduz a temperatura corporal, diminui a atividade física involuntária, aumenta a produção de grelina, o hormônio da fome, reduz a produção de leptina, o hormônio da saciedade, começa a consumir músculo como energia e armazena cada caloria disponível como gordura de reserva. Tudo isso acontece em resposta a uma dieta restritiva, em questão de dias. O seu corpo não sabe que você está tentando emagrecer. Ele acha que você está sobrevivendo a uma escassez. O efeito sanfona explicado pela biologia. Quando você para a dieta, o metabolismo ainda está lento. Os hormônios da fome ainda estão elevados. E o corpo ainda está em modo de reserva. Então você come o que comia antes da dieta. Mas agora, com o metabolismo mais lento, aquela quantidade de comida gera mais gordura do que antes. E você engorda mais rápido do que engordou antes da dieta. Isso não é fraqueza, é adaptação metabólica, é biologia. E é o motivo pelo qual pessoas que fazem muitas dietas ao longo da vida têm cada vez mais dificuldade de emagrecer. Porque cada dieta restritiva danifica um pouco mais o metabolismo. A indústria que lucra com o seu fracasso. Aqui está a parte mais sombria. A indústria do emagrecimento movimenta bilhões de reais por ano no Brasil e trilhões de dólares no mundo. E o modelo de negócio dela depende de um ciclo. Você faz a dieta, emagrece no começo, para a dieta, engorda de volta, se sente culpada, compra outra dieta. Se as dietas funcionassem permanentemente, a indústria colapsaria. Ela precisa que você volte. Ela precisa que você falhe, não porque é maliciosa, mas porque o modelo só funciona com o ciclo se repetindo. O que ninguém te conta antes de fazer dieta. Verdade 1. O seu metabolismo é único. Não existe dieta universal. 2 mulheres com o mesmo peso, a mesma altura e a mesma idade podem ter metabolismos completamente diferentes. Influenciados por genética, microbioma intestinal, histórico de dietas, nível de estresse, qualidade do sono, saúde hormonal e histórico de vida. Uma dieta que transformou a vida de alguém pode não funcionar para você. Não porque você está fazendo errado, mas porque o contexto é diferente. Verdade 2. Antes de mudar o que você come, você precisa entender por que come. A maioria das dietas foca exclusivamente no que você coloca na boca, mas ignora completamente o porquê. Você come quando está ansiosa? Quando está entediada? Quando está triste? Quando está comemorando? Quando está sozinha? Esses padrões não são resolvidos por listas de alimentos permitidos e proibidos. Se a sua relação com a comida é emocional,
Qualquer dieta vai ser apenas um controle temporário de sintoma. A causa permanece e eventualmente vence. Verdade 3. O seu corpo tem memória. Cada dieta que você fez deixou uma marca. No metabolismo, nos hormônios, na relação com a comida, na psicologia alimentar. Mulheres que fizeram muitas dietas restritivas ao longo da vida têm metabolismo mais lento, hormônios da fome mais desregulados, relação mais ansiosa com a comida, maior tendência à compulsão alimentar. Isso não é fraqueza acumulada, é dano metabólico acumulado. E ele precisa ser tratado antes ou junto com qualquer mudança alimentar. Verdade 4. Emagrecer não é o objetivo final. Essa verdade pode parecer provocativa, mas me acompanha. Quando o emagrecimento é o objetivo final, todo o foco vai para o número na balança. E o número na balança se torna o juiz do seu valor, do seu esforço, da sua disciplina. Isso cria uma relação de ansiedade com o processo. Ansiedade que gera cortisol. Cortisol que dificulta o emagrecimento. Quando o objetivo muda para saúde, energia, disposição e bem-estar, o corpo responde diferente. O processo se torna sustentável. E o emagrecimento acontece como consequência, não como obsessão. Verdade 5. Sustentabilidade vale mais que velocidade. Emagrecer 10 quilos em um mês com dieta extremamente restritiva. Ou emagrecer 1 quilo por mês de forma sustentável. O primeiro parece melhor no curto prazo, mas o segundo é o único que dura. O corpo muda devagar. A mentalidade muda devagar. Os hábitos mudam devagar. Qualquer promessa de transformação rápida está vendendo velocidade à custa de sustentabilidade. Verdade 6. Você precisa saber o que está causando o seu peso. Antes de fazer qualquer dieta, você deveria saber: você tem resistência à insulina? Seu cortisol está elevado? Sua tireoide está funcionando bem? Você tem hipotireoidismo? Seu intestino está equilibrado? Você tem esse OP? Você tem inflamação crônica? Você dorme bem? Você tem uma relação saudável com a comida? Cada uma dessas condições muda completamente a estratégia. Fazer dieta sem saber a resposta para essas perguntas é tratar um sintoma sem entender a doença. O que fazer antes da dieta? Passo 1. Investigar o corpo. Antes de mudar qualquer coisa na alimentação, faça exames. Exames básicos que revelam muito: glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Insulina em jejum. TSH, T4 livre e T3 livre. Cortisol matinal. Vitamina D, ferritina e ferro sérico. Hemograma completo. Hormônios femininos se o ciclo for irregular. Esses exames te dão um mapa do seu terreno interno. E sem mapa, qualquer dieta é navegar no escuro. Passo 2. Avaliar a relação com a comida. Responda honestamente. Você pensa em comida com ansiedade? Você se sente culpada depois de comer? Você come em resposta a emoções? Você tem episódios de comer sem fome? Você sente que perde o controle com certos alimentos? Se sim, para 3 ou mais, considere acompanhamento psicológico antes ou junto com qualquer mudança alimentar. Não porque você tem um problema grave, mas porque a mente e o corpo precisam trabalhar juntos. Passo 3. Avaliar o sono. Se você dorme menos de 7 horas por noite regularmente, qualquer dieta vai ser mais difícil. Os hormônios da fome e da saciedade se regulam durante o sono. Sem sono de qualidade, o sistema que controla o quanto você come está desregulado. Priorize o sono antes da dieta, ou junto, mas não ignore. Passo 4. Avaliar o nível de estresse. Se você está em fase de estresse intenso, dietas restritivas vão aumentar o cortisol. E cortisol alto sabota o emagrecimento de formas que já aprendemos. Não significa esperar o momento perfeito. Significa incluir estratégias de gestão do estresse como parte do processo, não como opcional, como fundamental. Passo 5. Escolher uma abordagem sustentável. Depois de entender o seu terreno,
A abordagem alimentar deve ser baseada em comida real, adaptada ao seu contexto de vida, que você consiga manter em viagens, em festas, em dias difíceis, que não te faça sentir punida ou privada, que seja progressiva, não a mais restritiva, a mais sustentável. Aqui está, Paul, a maior virada desse vídeo. Você não precisa de mais uma dieta. Você precisa de uma relação diferente com o seu corpo. Uma relação baseada em entendimento, em curiosidade, em cuidado. Quando você para de tratar o seu corpo como inimigo a ser vencido e começa a tratá-lo como sistema a ser compreendido, tudo muda. A motivação muda. O processo muda. O resultado muda. E mais importante, a sustentabilidade muda. Porque você não está mais lutando contra si mesma. Está trabalhando com o seu corpo, pela primeira vez. Antes de começar qualquer dieta, verifique. Fiz exames de sangue completos nos últimos 6 meses? Sei se tenho resistência à insulina? Minha tireoide foi investigada adequadamente? Sei se tenho alguma intolerância alimentar? Estou dormindo pelo menos 7 horas por noite? Estou gerenciando o estresse de alguma forma? Minha relação com a comida é saudável? A dieta que vou seguir é sustentável a longo prazo? Tenho acompanhamento de algum profissional? Estou fazendo isso por saúde ou apenas por estética? Se você marcou menos de 7, antes de mudar a dieta, cuide do que está desmarcado, porque esses são os fatores que vão determinar se vai funcionar. Antes de qualquer suplemento ou programa, o investimento mais inteligente que uma mulher que quer emagrecer pode fazer é em exames. Conhecer o próprio terreno metabólico, saber o que está desregulado e agir com precisão. Se você quer dar o próximo passo com mais inteligência, busque um nutricionista funcional ou um médico de saúde integrativa. Esses profissionais olham para o todo, não apenas para a dieta. E essa diferença de abordagem pode mudar completamente os resultados. Antes de começar mais uma dieta, respira. Pergunta ao seu corpo o que ele precisa. Investiga o que está acontecendo dentro dele. Cuida da sua mente tanto quanto do seu prato. Porque o emagrecimento que dura não começa no cardápio. Começa no entendimento. E você acabou de dar o primeiro passo, o mais importante de todos.